E é isso mesmo, pessoal, começamos esse vídeo com novidades importantíssimas. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima quarta-feira. Começamos esse nosso plantão do auxílio emergencial, lembrando a todos que é todo dia às 7h30 da manhã com as últimas notícias. E hoje temos novidades aí positivas. A equipe econômica vai discutir a prorrogação do auxílio emergencial ainda nesta semana e já marcou aí a reunião com o senador Alessandro Vieira. Para quem não sabe, o senador Alessandro Vieira é o senador que propôs e que fez o relator do primeiro auxílio emergencial que aconteceu no ano passado. E Paulo Guedes já marcou a reunião com ele nesta semana. E o mais importante de tudo isso é o seguinte: o senador Alessandro Vieira já tem projeto que prevê a prorrogação do auxílio emergencial até junho. Além disso, com essa reunião e com essa pressão toda que o governo vem sentindo, quando eu digo governo, eu digo Paulo Guedes e Bolsonaro, outros senadores estão querendo aí fazer o seu nome, vamos dizer assim. Muitos estão enviando projetos porque sabem que o auxílio emergencial vai voltar de fato. O que está sendo acertado nesses dias são os últimos detalhes, então outros senadores, para tentar fazer o seu nome, estão criando novos projetos de lei para prorrogar o auxílio emergencial. E temos um que é muito promissor e eu já vou apresentar eles para vocês aqui na íntegra. Então, já sabem, deixa o clique no gostei, que é muito importante o seu apoio aqui no canal. Clica no gostei, vamos tentar como sempre bater a nossa meta de 10 mil likes ainda hoje. Compartilhe esse vídeo que é muito importante, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, grupo de WhatsApp, no seu Facebook. Vamos compartilhar ao máximo aí para disseminar essa informação. Não saia do vídeo sem assistir o vídeo até o final para você se atentar e entender todas as informações. Sem mais delongas, vamos então para as informações. Bom, a equipe econômica vai discutir nesta semana a prorrogação do auxílio emergencial. O Ministério queria valores de R$200, o Ministério da Economia queria valores de R$200, mas o Congresso pressiona para estender por outros valores. E essa reportagem, essa notícia saiu ontem no final da noite, que diz o seguinte: a equipe econômica deve discutir a volta do auxílio emergencial ainda nesta semana em reunião com o senador Alessandro Vieira, responsável pela proposta de extensão do benefício no Senado. A expectativa é que o encontro cele a proposta do governo federal para estender o auxílio em parcela de R$200. Membros do Ministério da Economia pretendem manter o benefício por 3 meses e atender 32 milhões de brasileiros. Mas, no entanto, diante dessa situação que o governo quer prorrogar por R$200, a gente sabe que o senador Alessandro Vieira, que já tem o seu projeto na Câmara, ele não quer nesse valor e congressistas pressionam para que a medida seja aprovada nas próximas semanas e, ao contrário do que Paulo Guedes quer, eles querem que o rombo não seja computado nas despesas do governo. Os parlamentares pretendem colocar o projeto em votação ainda em fevereiro. Prestem bem atenção. Os parlamentares pretendem colocar o projeto de votação ainda em fevereiro para o início do pagamento já em março. Ou seja, e esses projetos dos parlamentares são projetos, em sua grande maioria, que pedem a volta do benefício em R$600. E diante dessa informação, dessa reunião que foi marcada por Paulo Guedes, muitos senadores enviaram os seus projetos com as suas propostas para a prorrogação do auxílio emergencial. E temos muitas propostas promissoras para serem votadas. O senador Alessandro Vieira, que é um dos principais aí, que tem grande influência, porque foi o relator do primeiro auxílio emergencial no ano passado, disse o seguinte: se o governo encaminhar o pedido de aprovação de um novo estado de calamidade pública, justificado pela pandemia, não é nem necessário votar a PEC emergencial para resolver essa questão da prorrogação do benefício. Nesse caso, a extensão do auxílio não correria o risco de furar o teto de gastos. Ou seja, o que ele quis dizer isso? Ele disse isso em entrevista à revista Exame ontem. O que ele quis dizer com isso? Se prorrogar o estado de calamidade pública, pode votar o auxílio, aprovando o projeto de lei dele ou de outros senadores, e não vai furar o teto de gasto, porque estando em calamidade pública, os gastos ficam fora do orçamento, o que faz com que o governo não se endivide e não aumente aí os gastos com endividamento público. Como eu disse para vocês, outros senadores vendo Paulo Guedes marcar essa reunião com o senador Alessandro Vieira, líderes do Senado aumentam a pressão
por auxílio desvinculado de ajuste fiscal. Então ontem saiu também, líderes das bancadas partidárias no Senado aumentaram nesta terça-feira, ou seja, ontem, a pressão pela adoção de uma reedição do auxílio emergencial. E com isso, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende usar a boa relação com o presidente Jair Bolsonaro e com a equipe econômica para avançar nas negociações, encaminhando as propostas. E se você está no vídeo até agora e não saiu, já clica no gostei, compartilhe, porque eu vou apresentar já quais são essas propostas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai encaminhar ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro e ao Paulo Guedes. E ele disse o seguinte, o novo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco: há muitas ideias de diversos senadores e nós estamos agora em plena boa relação com o governo federal e com a equipe econômica. E eu vou buscar repercutir ao ministro Paulo Guedes e a sua equipe o que é o sentimento do Colégio de Líderes, que é um sentimento de sensibilidade humana, de urgência e de profunda necessidade de se amparar essa camada da sociedade, com um auxílio que possa fazer com que sejam minimizados os impactos da pandemia. Foi isso que ele falou. Ele disse que os diversos senadores estão com as propostas e elas já estão sendo encaminhadas para Bolsonaro e Paulo Guedes. E quais são essas propostas? Eu vou começar para vocês das propostas que enviaram mais recentemente e também da proposta aí mais desafiadora, mas é o que mais agradou os líderes do Senado. Então eu já vou mostrar para vocês por último qual é essa proposta. Um projeto que foi enviado já, ele restabelece o auxílio emergencial por 6 meses e no valor de R$300. Este é um projeto que foi enviado em razão dessa continuação da pandemia que todos nós sabemos, E ele prevê a prorrogação do auxílio por 6 meses no valor de R$600. Essa proposta é de autoria de diversos deputados, Arnaldo Jardim, Rubens Bueno e diversos outros, e está em tramitação. Os autores desse projeto afirmam que a proposta pretende criar um colchão financeiro para cerca de 73 milhões de brasileiros que desde janeiro deixaram de receber o auxílio emergencial. Um outro projeto também que foi enviado recentemente, é um projeto também muito bom para a população, prevê o pagamento até o final deste ano, ou seja, até dezembro, no valor de R$300. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 202/21, que cria um novo auxílio emergencial no valor de R$300 a ser pago em 12 parcelas mensais, até 31 de dezembro de 2021. A proposta é de autoria do deputado Sidney Leite. Ou seja, como vocês podem ver, diante dessa fala de Guedes, que já está em comunicação e já está negociando, discutindo uma nova prorrogação com os líderes do Senado, diversos senadores enviaram as suas propostas de como eles querem essa prorrogação. É lógico que eles querem fazer o seu nome, Caso sejam aprovado o projeto de sua autoria, eles vão ficar muito mais reconhecidos, mas a gente não pode deixar de entender que isso beneficia muito a população que espera o auxílio emergencial, porque as propostas deles, todas elas são em valores superiores a R$200. E isso faz com que, caso um deles seja aprovado, será de grande importância para a população. E não para por aqui. O projeto mais desafiador, porém o que mais empolgou os líderes do Senado, foi um projeto encaminhado ontem. Lembrando a todos vocês que todas essas 3 propostas eu estou apresentando diretamente do site da Câmara dos Deputados ou do site do Senado Federal. Então são diretamente de fontes confiáveis para que ninguém tenha dúvida das informações que eu estou passando para vocês. E esse projeto é o que mais empolgou os líderes, porque esse projeto ele prorroga o auxílio emergencial de 600 até junho, porque ao que se vê, até junho não teremos 70% da população vacinada, que é o que espera. Com isso, haverá necessidade de um auxílio e de R$600, porque é um valor que todos querem. E após isso, que é uma previsão de que as coisas devem melhorar um pouco, o auxílio seria continuado até dezembro em R$300. E o que diz esse projeto? O projeto prorroga o auxílio em função da pandemia de R$600 até junho e até dezembro de 2021 com o valor de R$300. O projeto de lei é do deputado Altineu Cortes e já tramita também na Câmara dos Deputados. Temos o projeto dele na íntegra, porque é o projeto que mais está
dando holofotes e mais repercutido entre os deputados. Então eu trouxe para vocês na íntegra. Esse é o projeto do Altineu Cortes. Ele prevê a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até 30 de junho no valor de R$ 600 reais, e a partir do mês de julho o valor de 300 até 30 de dezembro de 2021. E como esse projeto é um projeto muito importante, cabe eu apresentar qual é a justificativa que ele deu para que esse auxílio volte. Ele disse o seguinte: o Brasil já atingiu mais de 220 mil mortes. E além disso, de acordo com especialistas, o país ainda não atingiu o pico da pandemia, sendo certo que a realidade que levou ao isolamento social deverá prevalecer nos próximos meses. Diante desse cenário, o governo federal, juntamente com o parlamento, devem trabalhar na viabilidade da prorrogação do pagamento do auxílio emergencial para as famílias brasileiras afetadas com desemprego até o fim do estado de calamidade em decorrência da pandemia Covid de 2019. Com a sinalização da retomada da economia brasileira, as famílias estarão minimamente amparadas pelo auxílio e terão seu sustento básico garantido. Nesse momento tão difícil do país e dos brasileiros, cabe ao Congresso Nacional exercer seu papel com responsabilidade e altivez, propondo iniciativas que possam nos conduzir para a saída desta grave crise. Recursos como fonte para equilibrar o impacto financeiro desta proposta, sugiro que o governo prorrogue o pagamento dos juros da rolagem de dívidas aos bancos, somete uma suspensão do pagamento. Esses recursos poderiam ajudar a minimizar o impacto financeiro causado pelo pagamento do auxílio emergencial, já que estão previstos como despesas no orçamento federal. Ou seja, só dando um adendo aqui neste momento, além de ele falar como ele quer propor essa prorrogação, né, até junho em 600 e até dezembro em 300, ele fala o que pode ser feito, o que deve ser feito para que o governo consiga esses recursos para pagar os beneficiários do auxílio emergencial. Então este é o projeto que mais agradou os deputados e caso ele voltando será muito bom para nós. Então ainda temos esperança na volta dos 600, porque como vocês puderam ver aqui pelo Rodrigo Pacheco, os senadores e também deputados já estão enviando suas propostas, e o que o Rodrigo Pacheco disse é o seguinte: há muitas ideias de diversos senadores e nós estamos agora em plena boa relação com o governo federal e com a equipe econômica. E eu vou buscar repercutir ao ministro Paulo Guedes e sua equipe o que é o sentimento do colégio de líderes, que é um sentimento de sensibilidade humana com a população. Então, caso isso volte, vamos pedir muito que isso consiga de fato ser aprovado e que chegue o quanto antes aí nessa reunião que acontecerá com o senador Alessandro Vieira e Paulo Guedes, que esse projeto possa tomar aí força e que caso ele seja aprovado será a melhor opção agora neste momento tão difícil para os brasileiros. Então vamos continuar acompanhando as notícias, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, não saia do vídeo sem clicar no gostei porque o seu apoio é muito importante. Continue acompanhando o canal, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e lembre-se bem, todo dia às 7h30 da manhã temos o nosso balanço, as últimas notícias em relação ao auxílio. Então, para demonstrar o seu apoio aqui, que você assistiu até o fim, que é muito importante, já deixa aí nos comentários, hashtag Renova600 e na frente o porquê que ele é importante voltar, o porquê que ele é importante voltar nesse momento. Nos vemos a qualquer momento, essa semana está agitada com as notícias do auxílio, a qualquer momento podemos ter o anúncio oficial, então fiquem ligados que a qualquer momento eu posso trazer um vídeo para vocês de urgência. Então clique no gostei, se inscreva, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!